Oi, gente, mais uma semana que a gente tá aqui juntas. Dessa vez, né, nem foi possível eu dizer assim, ai, mais uma sexta-feira. Hoje a gente tá falando, vem falar sobre maternidade. E é isso, vida real, num texto completamente tumultuado aí, justamente por essa situação que a gente vive enquanto assume mais um papel aí, né? Que é esse muitas vezes tão desejado, mas também tão atribulado aí, né? Pensando em tudo isso, né, na maternidade, no puerpério, a gente pensou essa semana em trazer o mito africano, né, de Iemanjá, já que no dia 2 de fevereiro nós tivemos aí a comemoração do dia dela, né? Ela assumia aí em sua beleza, né, com seus cabelos negros, seus seios fartos, o arquétipo da maternidade, né, da divindade aí da maternidade. E ocupava esse lugar também por acolher a todos sem julgar ou minimizar a dor de ninguém, né? Ocupando também o lugar de Deus aí, né, da compaixão, do perdão e do amor incondicional. E quem era essa mulher, né? A história de Iemanjá, vou resumir aqui de maneira bem sucinta, assim. Era uma mulher que casou lá com um orixá e que teve 10 filhos. E ela amamentou todos esses 10 filhos. A história conta pra gente, né, essa versão que eu tô trazendo, que diante dela ter amamentado esses 10 filhos aí, os seios dela ficaram enormes, né, e isso era algo que a constrangia. E aí, um belo dia, assim, cansada da vida que ela tava levando, e do casamento que ela tava vivendo, ela resolveu sair da casa dela. Deixou os filhos, deixou esse marido, deixou todo mundo pra trás e nesse caminho, ela conheceu um rei, por quem ela se apaixonou, e eles casaram. E ela trouxe para ele que ele de maneira alguma poderia ridicularizá-la diante, né, ela trouxe esse incômodo aí diante dos seios dela serem muito grandes e pediu para que ele nunca a ofendesse, trazendo isso, né, como uma ofensa, falando dessa dor aí, dessa marca que ela tinha, e que a incomodava muito. E ele prometeu que sim, tal, foram viver felizes para sempre. Só que não, né? Um belo dia ele lá tomou, estava embriagado, bebeu muito, e ele a ofende, trazendo justamente essa situação aí, que era algo que no corpo dela a incomodava bastante. Então ela fica ofendidíssima e ela vai embora. O que conta essa versão também é que ela tinha posse de uma poção que o pai dela deu para ela, dizendo para ela que aquilo poderia salvá-la, né, no momento que ela se sentisse em apuros durante a vida dela. E aí ela, fugindo desse marido, ela cai e a poção quebra e forma um rio, né? O marido veio atrás porque não queria que ela fosse embora, né? Deixa fazer com que ela fugisse de fato, queria continuar aquela relação, e ele se transforma numa montanha para impedir que esse rio fluísse. E aí ela pede ajuda do filho dela, de um dos filhos de Xangô, para que ela conseguisse, né, sair daquela situação, e ele bota um raio, quebra essa rocha e o rio segue seu fluxo. E aí ela vai para o mar, né? E se transforma ali na deusa do mar, na rainha do mar, na mãe do mar. Historicamente, se a gente for pensar, a saúde da mulher vem aí, né, sempre muito vinculada à função reprodutiva, né? Então a gravidez e o parto se transformaram em eventos sociais muito influenciados, né, por padrões aí que envolvem muitas cobranças e expectativas de como temos que ser pai ou mãe, né? Então, a gente percebe ainda uma valorização muito pequena de tudo que acontece nesse momento aí de puerpério, de um olhar aí para essa mulher, para essa nova mãe, com cuidado aí diante da própria subjetividade dela e principalmente diante do que é e do que vai significar aí para essa mulher, né, a maternidade. As pessoas passam a olhar, né, a direcionar o olhar para essa mãe
como se ela não ocupasse mais esses outros papéis, né, de filha, de esposa, de amiga. Me lembro de uma paciente que muito emocionada, assim, e já tinha muito tempo que ela tinha vivido o puerpério, mas ela disse que aquilo marcou muito ela. No momento que a irmã dela, né, no hospital, diante de todo aquele tumulto ali, que estavam vivendo com aquele bebê, virou para ela e falou assim: mas eu quero saber como você está, né, assim, eu quero... A gente tá falando do bebê, a gente tá vendo como que ele tá, mas eu quero que você me diga como que você tá. Você precisa se cuidar, agora eu quero que você sente, agora eu quero que você deite, né? Eu vou pegar água pra você. Você precisa deitar, você precisa descansar, você tá inchada, suas pernas precisam, você precisa pôr as pernas pra cima. E o quanto que aquilo a mobilizou, né? Eu me lembro da minha mãe também comentando, assim, quando tava aqui cuidando de mim, né? Ela falava isso, assim, ela veio para cuidar do meu filho, lógico, e cuidava e lavava roupa, mas tinha me lembro de um dia eu não queria comer, e ela vinha colocar, enquanto eu tava amamentando, colocando comida na minha boca, né? Então, quem é que olha para essa mãe, né? Como uma mulher, como uma pessoa que é em todos os papéis que ela ocupa ali no mundo, né? Muitas vezes quem vai fazer esse papel é a própria mãe, da nova mãe. Mas que é importante que a gente se dê conta, né, do quanto que ela passa a ter esse olhar aí direcionado apenas como mãe, né, e como que isso sirva de lição para todos nós que vivemos como mulheres, que assumem aí esse papel da maternidade, né, isso não precisa ficar só na mãe da mãe. O mais importante é que a gente consiga compreender, né, esse momento de forma tão especial. Não é drama ali o que a mulher está fazendo, não é uma TPM prolongada, né? É relevante que a gente considere o quanto de influência que existe, né? E não só por a questão de hormônios em si que está sendo bombardeado este corpo ali, mas por questões emocionais aí, de sair desse lugar que ocupava e entrar em outros, né? Mesmo, e a gente tá falando aí não só de mulheres que de fato desejaram e planejaram e aquilo aconteceu no momento que elas gostariam que acontecesse, mas imagine, né, tudo isso numa condição de uma mulher que não tinha esse desejo por essa gravidez, né? Ou não esperava que aquilo acontecesse naquele momento. Então, principalmente levando em consideração aí as mães de primeira viagem, né? O quanto que esse lugar nos coloca numa condição de muito mais insegurança, né? De muito mais medo, de muito mais impotência, porque estamos lidando aí, nesse momento, né, de primeiro filho, com algo que a gente não tinha entrado em contato ainda, né? E é um ser ali, a mulher se coloca nesse lugar aí de se ver completamente responsável pela vida de um outro, né? É muito comum, é natural que esses sentimentos ambivalentes apareçam, que essas emoções perpassem aí, né, um nível alto e muito delicado, né? Muitas vezes sentimentos de invasão e invasão não só de opiniões alheias e de pessoas que querem ali dizer o que tem que ser feito, como que tem que ser feito, porque já viveu, porque, né, mas também de um sentimento de invasão diante da vida que era uma vida privada. A pessoa deixa, né, de ocupar esse lugar aí como responsável da própria vida para ter que pensar em situações que dependem, né, a coloca aí numa condição de total responsabilidade e que mexe muito, né, com a gente. O puerpério nos faz entrar em contato com essa mulher que existia, mas que também não é mais a mesma. Apesar de ser uma mulher que estava naquele corpo, que também não é mais aquele corpo, né? Se a gente for pensar na própria história de Iemanjá, né? O que lhe causava tanta dor, né? Que marca que era essa diante ali daqueles seios que ela trazia
como constrangedores, lhe causava vergonha, né? E isso era uma marca de dor pessoal que ela trazia consigo mesma, mas que veio de uma atmosfera de fertilidade, de poder, de alimentar, né, 10 filhos. Então, era algo que perpassava o poder, né? Então, quem somos nós, né? Donas desse corpo que nos acompanha, que tem marcas, que traz dores, mas que também tem poder, que também tem força. Sejam quais forem essas forças e esses poderes, né? Ou apresente-se para o mundo como quer que se apresentem. Quem somos nós? Cada uma com o seu, né? Com a sua marca, com a sua dor, mas também com a sua força. Então, era isso por hoje. Até semana que vem.